Agradecemos ao senhor Gilberto e pedimos desculpas pelo equívoco na descrição do senhor ao início da fala, nos perdoe. Na sequência, convidamos a bióloga Silvia Sardenberg, mestre em biodiversidade em unidade de conservação e graduada em ciências sociais. Está correto? Graduanda em Ciências Sociais pela UFES e membro do Movimento de Unidade de Conservação do Estado do Espírito Santo, que irá falar sobre ameaças e oportunidades para o entorno das unidades de conservação. Como é que eu passo? Bom, boa tarde a todos, todas e todes aqui presentes nesse plenário. Obrigada, Irine, Camila, pela oportunidade da gente estar aqui falando, né, pelo movimento conseguir esse espaço que é importante, está sendo transmitido, está sendo divulgado para o mundo, a importância da gente debater sobre essa ideia de concessão de áreas protegidas. Já foi falado de manhã um monte de coisa, e aí eu peço licença aqui para fazer Eu vou repetir algumas coisas que foram faladas à tarde, de manhã. A minha fala vai tentar juntar um pouco disso tudo que foi falado. E eu espero não ser cansativa. Ok? Bom, está aqui, peraí. Bom, então a gente começa, como a grande parte da legislação ambiental, começa fazendo definições. Né? A gente falou muito, acho que foi o Gasparini que trouxe um pouco da definição do SNUC, né? Do que é a unidade de conservação. E eu acho importante a gente trazer essa definição, porque assim como nas leis que a gente trabalha, no IEMA, nas leis ambientais, tem sempre o primeiro e o segundo artigo, é só de definição. Né? O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, para a gente saber onde é que a gente está tateando, sobre o que a gente está falando. Né? Então, o que é uma unidade de conservação? E aí essa definição eu tirei do SNUC, que é essa lei 9985 de 2000. É um espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos. Ou seja, toda unidade de conservação, quando ela vai ser criada, ela tem que ter isso. Ela não pode fugir disso. Algumas, muito lá atrás, quando foram criadas, não tinham todas essas características e passaram por renovações de texto legal. E é sempre o poder público que cria. Porque, pela nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, que fala de meio ambiente, fala que é o poder público que tem a obrigação de proteger, assim como a sociedade. Né? Então, a obrigação ela é compartilhada pela a sociedade falando e o poder público também fazendo ações para proteger essas áreas. E aí, isso aqui é uma foto que eu tive chance de... é uma foto até parecida com a que acabou de passar, só que nessa foto lá da Lagoa de Caraís, a Lagoa de Caraís está bem vazia, ela tinha rompido em janeiro. E aí você pega o fundo da lagoa com o mar à direita. E é um mar de verde lindo. Para quem nunca foi, por favor, vá antes que aconteça qualquer coisa. Vale muito a pena ir fazer a caminhada e conhecer essas áreas. E aí agora, o último professor falante, que apresentou a fala, ele fez uma fala sobre zonas de amortecimento. Mas o que é uma zona de amortecimento? O que é isso? Zona de amortecimento é o entorno da unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. E aí a gente tem que pensar o seguinte: para que eu crio uma unidade de conservação? Por que o gestor público tem a preocupação de proteger espaços para poder não deixar que ele se modifique? Porque os outros espaços, como alguns professores aqui já mostraram com mapas muito melhores do que qualquer coisa que eu possa mostrar aqui, as áreas que não foram protegidas foram aos pouquinhos sendo degradadas pela nossa sociedade atual. Né? Tem outras, como a Simone falou de manhã, tem outras comunidades, tem outras formas de vida que lidam com essa natureza de uma outra forma. Só que não é a que a gente tem na sua maioria, na sua grande... em termos quantitativos, até de número de pessoas, hoje em dia, a gente vive numa sociedade ocidentalizada, numa sociedade capitalista, numa sociedade que degrada o ambiente natural para conseguir se estabelecer. E aí, a gente
Aí eu nem botei um slide sobre isso, mas é importante fazer uma observação. As unidades de conservação, quando elas precisam dessas áreas, dessas zonas de amortecimento, porque o limite delas não é ali o limite aonde passa a linha entre ser protegido e não ser protegido. Mesmo para dentro, quando elas são protegidas, elas sofrem um efeito que na biologia da conservação a gente chama de efeito de borda. E isso ninguém hoje aqui falou. Efeito de borda é uma área, isso está identificado na literatura científica, né? Tem um tamanho entre o vento que entra nessa unidade, os cheiros até onde entram, o barulho até onde entra, a iluminação até onde entra, isso tudo causa impacto nessa floresta, nessa área protegida, né? Eu estou falando floresta aqui, mas pode ser qualquer área. Todos esses elementos do ambiente, eles provocam impacto nessa área, para dentro dessa área protegida que a gente quer proteger e quer que seja igual como era antes, né? E aí você precisa dessas zonas de amortecimento para minimizar esse efeito de borda que está ali. Está ficando claro? Está todo mundo acompanhando? Ai, que ótimo. Então, tem esse efeito de borda e essa zona de amortecimento ela é importante para eu poder diminuir esses impactos que chegam. Então, quando a gente fala de... Bom, vai ter um slide só para mostrar aqui. Ai, cadê? Bom, isso aqui é uma foto tirada da internet da Vila de Itaúnas, né? O rio ele faz um pouco do limite da vila com o parque, mas olha como é que está pertinho a vila e o parque. Na verdade, a Vila Nova, né? Porque a vila antiga era dentro do parque que foi soterrada pelas dunas, com a movimentação das dunas. Ai, gente... Entrou errado. Bom, e quais são as ameaças que existem nessa zona de amortecimento e que causam ameaças para dentro das unidades de conservação? Já praticamente tudo já foi falado. Desmatamento, né? Existem desmatamentos autorizados e desautorizados, eles afetam a vegetação, e na hora que eu afeto a vegetação, eu afeto o trânsito de animais, porque, né, lembremos, os animais não sabem, os animais não têm GPS nas suas cabeças, eles não sabem onde eles estão protegidos e onde eles não estão protegidos. Então, eles trafegam, eles andam por esses espaços. Então, desmatamento é uma coisa que afeta as zonas de amortecimento e os territórios protegidos. Quando a gente fala de uso do solo, parcelamento do uso do solo, Gasparini estava lembrando do parcelamento do solo na região de montanha, que a gente tem aqui muito fortemente, mas todos os lugares hoje em dia estão passando por essas questões, por esses problemas de parcelamento de uso do solo. Então, você ter uma zona de amortecimento, onde ela esteja definida, de acordo com critérios técnicos, isso não é definido da cabeça de uma pessoa louca, não, tá? Aquelas zonas de amortecimento enormes, elas têm todos critérios técnicos. Por que eu tenho que ir a tanto antes do rio, lá de Itaúnas, para poder fazer a zona de amortecimento lá em cima, lá no outro município? Porque desde lá esse rio traz impacto até o parque. Então eu preciso, de alguma forma, evitar que esse impacto aconteça no rio lá fora, para esse impacto não acontecer e não chegar aqui dentro do rio. Quando eu falo de ocupação de área de entorno, essa fotinho é emblemática, assim, imaginando que essas coisas branquinhas são casinhas e a floresta está grudadinha ali nessas casas. Imagina um animal que vive nessa floresta, sei lá, um cachorro do mato, um gambá. Gambás são até bem comuns fazerem isso. Eles circulam, obrigatoriamente eles vão circular pelo meio dessas casas. Obrigatoriamente eles vão remexer o lixo, porque eles vão sentir o cheiro do nosso lixo. É natural. A gente encontra gambá, inclusive, em lixeiras muito perto da cidade, dentro das cidades, inclusive, eles chegam. E aí, foi uma coisa que foi falada aqui, esqueci, Mariana Brito, Beatriz, desculpa. A Beatriz falou do patógeno do sapinho. E doença é uma coisa que a gente não... Assim, ela foi a única que chamou atenção para isso, e é uma coisa que eu quero chamar atenção aqui. Doenças existem e são trocadas entre seres citadinos, como nós, e seres que vivem no ambiente natural.
Então, se eu tenho um gambá, um cachorro do mato, que entra num condomínio de luxo desses, assim, que está colado na zona, numa área protegida, e ele passa perto de um cachorro que está com algum carrapato, que está com algum outro patógeno menor ainda, né, que eu não consiga nem ver, ele leva isso para dentro da floresta. E na hora que ele leva, ele pode contaminar toda uma matilha, ele pode contaminar uma série de outros animais, e às vezes levar até para as plantas, né? Porque ele leva carrapicho de um lado para outro, ele come alguma coisa e leva semente para dentro da floresta e volta, e traz doenças também para os nossos pets, e traz doenças também para a gente, que vão ser difíceis de serem controladas, porque a gente não vai ter noção. Inclusive o médico não vai saber de onde é que está vindo aquela doença, se aquela doença é de um ambiente natural, porque são veterinários diferentes, né? Quem se especializa em animais de pet e quem se especializa em animais de ambientes, animais selvagens, digamos assim. São doenças diferentes. Quando isso cruza, é difícil você identificar e é difícil você procurar saídas, soluções para isso, né? Então, esse tipo de contato entre seres que vivem no ambiente natural e seres da cidade, seres urbanos, é extremamente complicado e problemático. Por isso que unidades de conservação não são permitidos cachorros, não são permitidos gatos, você não pode ficar levando para lá. Ah, mas eu queria passear com o meu cachorrinho. Então, você passeia num parque urbano. Aqui em Vitória a gente tem alguns exemplos. Você vai para Pedra da Cebola, você vai para o Parque Moscoso, mas você não leva ele para Fonte Grande. Você não leva ele para Pedra Azul. Não dá. Desculpa, tem limites, inclusive porque a gente está pensando na conservação daqueles ambientes. Foi para isso que ela foi criada. Né? Fazendo sempre essa associação. Por que eu criei esse espaço? Por que o poder público se empenhou em criar esse espaço? E, a partir disso, eu faço as outras regras, e, a partir disso, eu faço as outras atividades em função disso. Então, essa relação do ser humano morando com a floresta muito próxima é complicado. Fora toda a questão de água, de esgoto, de lixo, de impermeabilização de solo, que já foi falado aqui pelos outros pesquisadores. Bom, o esgoto, né, uma imagem bem emblemática, porque esgoto é um problema da cidade, situações onde você tem um menor número de pessoas morando juntas, o esgoto, o rio, os ambientes lacustres têm condições de trabalhar com aquilo, esgoto tipo cocô e xixi, sabe, básico, tá? Não estou falando de esgoto de industrial, não estou falando de esgotos que tenham outros tipos de química, mas um esgoto bem básico de uma casa, o ambiente natural dá conta de resolver isso, quando é pouca gente, né? Se for muita gente no ambiente que tem pouco volume de água, aí eu caio em problemas. Bom, uma outra coisa que sempre vai estar próximo são estradas e ambientes de trânsito. E aí os professores já mostraram o atropelamento de fauna, que é um problemão. Você tem impermeabilização de solo, você tem barulho. A gente pode achar que barulho é uma coisa que só afeta a gente da cidade. Mas quem já entrou no ambiente natural e fechou o olho e parou para ouvir, sabe que os sons que tem lá são diferentes. Então, existe uma poluição sonora para esses espaços. É que a gente não se percebe. Mas os animais e as plantas percebem isso. Né? Cada um a seu jeito, cada um da sua forma. Mas barulho é um problema, é uma poluição séria. Assim como a luz. Né, como foi falado aqui das tartarugas, é o exemplo mais emblemático, eu acho que é das tartarugas, mas os insetos também ficam loucos se tiver alguma lâmpada acesa. Né? O Valtinho comentou isso, acende uma lâmpada no meio da mata para você ver o que acontece com os insetos. É isso. Né? Quem nunca acendeu, imagina você ter um monte de inseto voando na sua direção quando você acende uma lâmpada no meio de uma floresta de noite, principalmente se tiver em lua nova. Se não tiver lua nenhuma no céu, aí mesmo que é uma festa. É bonito. Se você só quer ver, depois você desliga e eles voam embora, assim. Mas se você não quer ter contato com isso, é um grande problema. Né? E aí você botar um monte de estrutura, de hotelaria, de restaurante, de alimentação, nesses espaços, isso gera um problema. Né? Que você vai ter animais chegando próximo por vários motivos.
Atropelamento de fauna é um problema muito grande, inclusive uma colega fez o mestrado dela na rodovia 262, pegando ali Forno Grande, Pedra Azul, fazendo um triângulo, e ela identificou que esses atropelamentos acontecem com mais frequência próximo de fontes de água. Então, quando você tem uma estrada passando e você não tem placas ou redutores de velocidade que possa impedir que aqueles carros, pelo menos fazer com que as pessoas diminuam um pouquinho para se vir algum bicho, se conseguir perceber, porque nem sempre a gente percebe quando está dirigindo, mas conseguir perceber algum animal atravessando, dar uma reduzida, parar, ligar um pisca-alerta e deixar o bicho passar perto das fontes de água, é bem caracterizado isso assim na literatura. E um outro problema que não foi falado aqui, mas é pulverização aérea. Setiba, menos, porque está muito próximo... Paulo César Vinha, desculpa, gente. Eu chamo Paulo César Vinha de Parque de Setiba o tempo todo, eu peço desculpas. Mas Paulo César Vinha é um pouco menos. Mas os outros parques, principalmente os de montanha, eles estão cercados por áreas de cultivo e de produção agrícola. E pulverização é uma ameaça enorme para as unidades de conservação. Você fazia uma pulverização, de qualquer que fosse, né? Ali eu botei por drone, mas pode ser qualquer uma. Você faz uma pulverização de agrotóxico, de defensivo agrícola, muito intensa, numa zona de amortecimento, as chances desse químico chegar dentro da unidade e afetar a vegetação, e afetar os insetos, e causar algum desequilíbrio lá dentro, é enorme. Então, essas zonas de amortecimento precisam, sim, ter controles, porque elas são a gente chama de buffer, é um nome meio soberbo, assim, né? Em inglês, eu não sei traduzir buffer, é um anel, vamos dizer assim. Mas é um anel que protege a unidade de conservação, ele vai tentando minimizar esses impactos. E aí eu fiz uma brincadeira, fugiu, era a primeira imagem, cadê? Isso, ai gente... É porque essa imagem aqui era para aparecer depois daquilo tudo. É meio isso. A unidade de conservação é a gema do ovo e a zona de amortecimento é a clara do ovo, né? Então, a clara do ovo está ali protegendo a geminha. É assim que a gente tem que pensar quando a gente fala em unidade de conservação e zona de amortecimento. E vocês estão vendo, eu já comentei isso, mas que a clara ela não está na mesma distância, ela não é exatamente redondinha e volta, que nem é a gema do ovo ali. Ela tem um lado que está maior, outro lado que ela está menor, né? Porque os impactos que afetam a gema do ovo, que afetam a unidade de conservação, são diferentes de acordo com a geografia, de acordo com o relevo, de acordo com o uso, né? Com tudo que tem naquela região. Então, é importante a gente ter essa visão da proteção. Só que aí vocês vão falar comigo assim, Silvia, mas ok. Então, a gente tem um monte de áreas que precisam ser protegidas, ok, todo mundo já falou aqui que precisa ser protegido, mas a gente também existe, né? Ser humano, nós, sociedade, né, da atual, existimos. E como é que a gente faz para lidar com essas áreas? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Bom, existe, e aí eu vou aqui defender uma tese, não é bem uma tese, mas uma abordagem que é diferente da abordagem que o governo está fazendo para as unidades de conservação. O governo entende que a melhor forma de você lidar com essas áreas é fazendo uma concessão para uma grande empresa, fazer exploração da parte de uso público, que é esse contato do visitante com a natureza, em todas as áreas, né? Fazer essa concessão para uma grande empresa. E aqui eu vou trazer um outro conceito que se chama turismo comunitário. Também é uma definição que é um modelo de gestão de visitação protagonizado pela comunidade, que gera benefícios coletivos, promove a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e da cultura dessas populações e a utilização sustentável para fins recreativos e educativos dos recursos da unidade de conservação. Exemplos onde isso hoje ocorre de uma maneira bacana. A RDS Mamirauá, lá no Amazonas, que é uma unidade de conservação estadual, onde toda a gestão dos serviços de turismo é feita pela comunidade, então a comunidade se organiza, a comunidade oferece o serviço, é uma reserva de desenvolvimento sustentável, é uma outra categoria, não é parque, né? Tem suas diferenças, mas é um exemplo muito
muito exitoso, né? E o Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí, que é uma gestão compartilhada e desenvolvimento da comunidade do entorno voltado para o parque. Então, era uma região muito pobre, muito carente de tudo, e foi feito todo um trabalho de gestão do entorno, pensando no parque. Então, hoje você chega lá, você compra cerâmicas produzidas com as imagens que tem lá no parque, o parque protege. Quem faz essas cerâmicas são ceramistas da comunidade do entorno. Produção de mel, produção de biscoito, produção de um monte de coisas que o parque fomenta e vende essas coisas que são produzidas no entorno. Então, você consegue fazer assim, olha, não, já tem muito ceramista, vamos fazer agora uma outra coisa. Não, a hotelaria já está bacana, vamos fazer agora uma outra coisa. O parque vai fazendo essa gestão junto com a comunidade, né? Então, isso é um turismo de base comunitária. Agora, individualmente, o parque também pode promover um negócio chamado condutores ambientais. O Espírito Santo já fez isso, tá? O IEMA já fez, mas vamos dar a definição aqui, que eu prefiro conversar desse jeito. Condutor ambiental local é uma pessoa cadastrada pelo órgão gestor da unidade de conservação, que recebeu capacitação específica e que é responsável pela condução em segurança de grupos de visitantes aos locais permitidos, desenvolvendo atividades interpretativas sobre o ambiente natural e cultural visitado, além de poder contribuir para o monitoramento dos impactos socioambientais nos sítios de visitação. Então, quem são os condutores ambientais? É um guia de turismo? Não. Um guia de turismo pode ser também um condutor ambiental? Pode. Quem é essa pessoa? É uma pessoa da comunidade, do entorno, e que passa por uma capacitação, passa por um treinamento para conhecer a unidade, para saber coisas mínimas ali de primeiros socorros, detalhes e informações básicas de guiagem de pessoas dentro de unidades de conservação. E vai conversando, porque como ele vive no local, ele tem mais para falar sobre o local, porque ele tem a experiência, coisa que eu não tenho, coisa que, né, as pessoas que vão visitar não têm, que um guia de turismo que vai levar as pessoas lá não possui. Então, ele tem essa percepção daquele local, ele tem as histórias, ele tem o conhecimento tradicional, ele tem a cultura local, e isso é fundamental. O Espírito Santo já fez, em 2008, 2009, o IEMA fez formação de condutores ambientais ao longo dos parques. Foi uma iniciativa muito bacana, formou-se e depois se perdeu. Coisas de gestão, né? Passa a gestão, muda a gestão e a coisa se perdeu. Mas tem gente que até hoje trabalha com isso, que foi formado nessa época. Lugares onde existe esse tipo de condutores. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros existe. Se você chega lá e quiser uma condução dentro da unidade, tem. O Chapada dos Veadeiros, inclusive, tem todo um sistema de atrativos turísticos fora da unidade de conservação. Então, você fica uma semana lá, você vai um dia no parque e fica o resto do tempo visitando propriedades particulares com coisas lindas que tem no entorno. Vale muito a pena, inclusive. É um lugar muito bonito, muito diferente do que a gente está acostumado aqui com Mata Atlântica, que é um outro ambiente. E o Parque Estadual de Ibitipoca, em homenagem a Irine, que também tem todo um trabalho de condutores ambientais lá, que é bem interessante. E aí, deixa eu ver, antes disso aqui, eu queria fazer uma fala, que é o seguinte, eu sou servidora do IEMA faz 20 anos, e já trabalhei indiretamente com unidades de conservação durante um bom tempo. E hoje eu estou na diretoria do Sindipúblicos, como dirigente. E não adianta falar nada disso se a gente não tiver servidor efetivo, se a gente não tiver servidor de carreira, se a gente não tiver servidor que continua trabalhando, independente do governo que tiver na vez, independente da gestão. A gente precisa ter servidores de carreira. Então, a reforma administrativa que está sendo tratada no Congresso Nacional vai ser horrorosa se ela passar para todo e qualquer serviço público, inclusive os relacionados às questões ambientais. E, para além disso, os servidores só ficam no órgão se eles tiverem um salário condizente, se eles tiverem uma remuneração condizente com toda a responsabilidade que eles têm. Falo pelos servidores do IEMA, mas não só pelos servidores do IEMA. Por todos os servidores na ativa
das carreiras ativas que estão no Espírito Santo hoje e que simplesmente estão com seus salários defasados em praticamente 50%, mais de 50%, na verdade, pelas estimativas, pelos estudos que a gente tem do DIEESE. A gente está com um processo de campanha salarial em curso. Quem tiver interesse, depois eu falo com mais detalhes. Mas o governo faz 5 meses que a gente apresentou a proposta e o governo Casagrande não dá para a gente retorno dessa proposta. Então, a gente está com indicativo de greve para outubro. É muito triste a gente ter servidores que trabalham com isso tudo e mais uma série de outras, porque tem servidor em diversas autarquias que estão passando por esse processo de defasagem salarial, que querem continuar trabalhando com as políticas públicas do Estado, que querem continuar entregando os melhores serviços públicos, né, que a gente tem condição de entregar, e são muitos, no INCAPER, no IDAF, no Diário Oficial, no IPEM. Gente, tem tantas coisas que acontecem e que a gente simplesmente não sabe. Muitas vezes a gente não sabe do que acontece. Da mesma forma que a gente precisa, né, estudar para conhecer, como os professores falaram das unidades de conservação, a gente precisa olhar para ver como que a gente como que a gente recebe os serviços públicos, que muitas vezes a gente é usufrutuário e que nem sabe que aquilo é um serviço público, né? Então, eu faço aqui um alerta para a sociedade, porque o governo não negocia com a gente, o governo não apresenta resposta para a gente já está nesse processo há muito tempo, e por a gente entender que esse processo tem que ter tem que ter um limite, que a gente precisa, sim, de valorização, a gente está com indicativo de greve para o início de outubro. Eu peço desculpas por mudar o tema, mas tudo isso é relativo a serviço público, a gente precisa de concurso público para a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente hoje está com mais de 50 cargos comissionados lá e não tem um cargo específico, nunca teve concurso específico para a Secretaria de Meio Ambiente. E como a gente vai pensar em longo prazo, porque meio ambiente a gente trabalha com uma dimensão de tempo muito longa, né? A gente trabalha com 30, 50 anos, assim, quando a gente pensa em uma política pública de meio ambiente para dar resultado. Tamar está dando resultado agora, mas tem 30 anos. Se eu não tenho servidor de carreira ali, se ele fica mudando a cada 4 anos, ou às vezes até menos, quando muda a gestão no meio do caminho, como é que eu vou ter uma política pública efetiva, com resultados, com qualidade, se eu não tenho gente lá efetiva, trabalhando e sem medo de dizer não para o gestor da vez, né? Então, eu deixo aqui um recado e espero ter contribuído para o debate. Obrigada, gente. Agradecemos a senhora Silvia e, neste momento, nós vamos